Aí, galera, tudo bem? Tudo certo? Como é que você tá? Tudo bem? Pô, que bom que você tá aqui de novo. Vamos estudar, tem muita coisa pra gente aprender. E eu vou continuar naquela toada que eu estava, da gente fazer aí, caramba, essas blusas, né? Da gente fazer uma pegada mais gramatical, que é o que o IESES vem fazendo. Por que que eu tô atendendo a pedidos do IESES? Quem me acompanha lá aqui no YouTube, mas no canal Aprova News, no Aprova News eu fico lá tipo o homem do tempo, né? Anunciando todos os concursos públicos que tem no Brasil. E eu tenho falado de vez em quando dessa banca, a própria OCP, IESES, entre Fundação Carlos Chagas, Sebrasp, são bancas que estão vindo muito aí, como sendo organizadoras de novos concursos. E, gente do céu, dá uma olhada lá. Tem concurso com pagamento inicial acima de 20 mil reais por mês. Caramba, vale a pena. Alguns deles aí em terras mineiras, né? Que aqui pode ser melhor do que ganhar mais do que 20 mil em Minas, cara. Tá louco? Eu não conheço ninguém chato de Minas Gerais. Cara, parece que essa terra foi abençoada. Só tem gente bacana em Minas Gerais. Incrível. Não sei o que eu estou fazendo aqui em Curitiba. Se bem que eu gosto muito do povo de Curitiba também. E Curitiba é uma cidade muito cosmopolita. Então hoje Curitiba não é aquela cidade fria que o pessoal fala, não. Tem muita gente de fora aqui que deixou a nossa cidade muito legal. Bom, vamos lá. E o curitibano também está se soltando e tal, tá bem massa. E hoje eu continuo aqui com a nossa, vamos lá, com o nosso mesmo concurso, lembra? Eu até tinha corrigido a palavrinha completo aqui, ó, né? Porque faltou isso, só que eu trouxe exercícios novos dessa mesma banca. Continuamos falando do IESES, certo? Deixa eu pegar um marcador melhor aqui que esse, tá? E agora com questões novas para advogado júnior. Olha essa aqui, olha essa questão. Qual das alternativas não está na voz passiva? Primeiro eu preciso entender o que é voz passiva, tá, gente? Voz passiva é assim, quer ver como você consegue rapidinho aprender como eu mostrando em 3 dedinhos o que é voz passiva? 3 dedinhos, olha só. Cara, eu tô aqui pensando, faço isso ou não faço isso? Bom, vamos deduzir as 3 regras básicas da voz passiva que fazem com que você acerte qualquer frase. Olha isso. Decore isso aqui comigo, decore isso aqui, rápido. Ele escreve livros. Quando eu digo ele escreve livros, eu tenho um verbo só, escreve, escreve, escreve. Ele, sujeito, livros, objeto da frase. Então tá, voz passiva, ela existe para 2 finalidades. Ou para eu eliminar o sujeito, não quero saber quem faz a ação, quem fez, quem está fazendo. Só quero saber do que foi feito, está sendo feito, será feito. É isso. Uma das funções da voz passiva é eliminar o sujeito. Ou colocar ele no final da frase para que o foco da frase mude. A voz passiva muda o foco, ou seja, o meu foco maior está naquilo que é feito, no objeto, enfim, do que em quem o faz. Então essas são as 2 funções e voz passiva nada mais é do que uma mera inversão na frase. Nada mais é do que uma mera inversão. Olha isso, que loucura. Quando você tem a frase, ele escreve livros, eu achei meu verbo principal. Toda vez que você vai fazer uma frase na voz passiva, você tem que identificar onde é que está o verbo principal, porque é em cima dele que a frase vai girar. Olha como o troço fica fácil aqui, ó. Eu mostrando para você voz passiva nos meus dedinhos, ó. Meus dedinhos, onde vão? Então funciona assim, ó. Achei o verbo principal, travei ele aqui, ó, travei. Peguei minha caneta para travar. A frase vai girar em cima dele, girou, girou. Ó, ele escreve livros. Quem está atrás vai passar para frente, ó, girei em cima do verbo principal. E agora como é que ficou? Livros são escritos. Escrito rima com particípio, passado particípio concluído. Então tá bom. Olha só, ele escreve livros. Ele escreve livros, achei o verbo principal, é em cima dele que minha frase girou, livros são escritos. Quem passou para frente? Olha aqui, ó. Quem passou para frente foi livros, que é o meu objeto. Opa, minha caneta saiu voando aqui, ó. Então, a primeira regra da voz passiva diz o seguinte, ó, a primeira regra, o objeto da frase passa para frente, tá bom? Isso evidentemente, depois eu já ter identificado quem é o verbo principal, porque é em cima do verbo principal que a frase gira, tudo bem? Agora vamos voltar aqui, ó. Ele escreve livros, achei o verbo principal aqui, ó, escreve. Girei, livros são escritos. Escrito rima com concluído, que é passado particípio. Olha só, vou jogar essa frase no futuro. Ele escreverá livros, escreverá livros. Livros serão escritos. Veja que continua escrito. Vamos jogar no passado, então. Ele escreveu livros. Ele escreveu livros. Livros foram escritos. Então você entendeu. Não importa ser presente, passado, futuro, que coisa seja.
O verbo sempre fica escrito, que rima com concluído, passado particípio. Então tá bom. Então vamos fazer isso, essa é a segunda regra. A segunda regra de formação da voz passiva é que o verbo principal, aquele sobre o qual a frase girou, né? Sobre o qual. O verbo principal vai para a tal da terceira forma dos verbos, que é tecnicamente chamada de passado particípio. Tudo bem? E por fim, mas não menos importante, meu Deus, por que eu apertei isso? Por fim, mas não menos importante, a terceira regra. Você notou que eu acrescento algo que não existe à frase? Ele escreve livros. Ele, livros, ele, livros, ele, livros. Só tem um verbo. Escreve, 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 escreve. Mas quando eu giro a frase em cima dele, veja, em cima dele. Livros são escritos. Peraí, são é do verbo ser. Ou melhor, do verbo ser ou estar, que é o verbo to be. Será que eu sempre acrescento esse cara? Agora eu estou te ajudando no português também, porque é assim no português também. Ele escreve livros. Inverti. Livros são escritos. Vou jogar no passado, tudo bem? Ele escreveu livros. Livros foram escritos. Eu estou acrescentando esse verbo em todas as frases. Futuro. Ele escreverá livros. Livros serão escritos. Então você entendeu. Não importa o tempo verbal da frase, eu sempre acrescento esse verbo to be. Sempre acrescento. É um sempre que eu vou pôr grandão aqui, Sempre acrescenta-se, vamos escrever direitinho, bem lindo. Acrescenta-se o verbo to be. E claro, ele tem que ser acrescido no mesmo tempo verbal da frase original para eu preservar a mensagem. Se é futuro, ele escreverá livros, então livros serão escritos, tudo bem? É isso. Vamos fazer um exemplo para você ver que essa frase aqui, que esse meu macete não falha. Jane está limpando. Jane is cleaning, que lindo, the house. Primeiro passo para eu começar a fazer uma voz passiva é identificar o verbo principal que está aqui. O verbo principal é sempre o último de uma sequência. Ali eu tenho o is e ele. Quando eu identifico ele, eu já posso fazer o primeiro macete, que é trazer o objeto para frente. O objeto passa para frente. Olha aqui quem é o meu objeto. A casa. Então eu vou começar a minha frase assim. The house. Tudo bem? O segundo macete, que está de azul escuro aqui do ladinho, é o verbo principal e para a terceira forma. Só que no nosso caso, ele é um verbo regular, então na terceira forma ele fica com ed, que é o passado particípio, tá bom? Vamos deixar um pouquinho mais de espaço aqui para eu poder escrever depois. E agora, eu começo a copiar o que sobrou. Então eu vou copiar o que sobrou, tá? Copiei o is, beleza, porque ele já estava ali. Ia copiar esse cara, mas eu já usei ele. É quando eu chego nele, é quando eu chego nesse cara que começou todo esse processo, que eu vou fazer o quê? Eu vou fazer a regrinha número 3. Eu vou acrescentar o verbo to be com a mesma cara dele. É isso que eu quero dizer com o verbo to be no mesmo tempo verbal. E o que seria o verbo to be com a mesma cara do cleaning? Verbo to be, to be, com a mesma cara, com ing. Daí a frase, vamos ver se ela deu certo, ela vai ficar assim, A casa está sendo limpa. Lindo, muito fácil. E essa aplicação desses 3 macetinhos que eu acabei de te entregar de mão beijada, valem para tudo. Agora, qual é a grande essência da voz passiva? Note que quando eu fiz a voz passiva aqui, quando eu joguei a frase para voz passiva, eu eliminei o sujeito Jane. Mas eu queria deixar a Jane lá. Então você coloca ela no final com a preposição by e diz: a casa foi limpa, está sendo limpa pela Jane. Mas o grande objetivo da voz passiva é ou eliminar a Jane, minha frase acabaria aqui, ou tirar ela do foco. Se você olhar nas frases anteriores, agora ficou fácil, né? Porque se o objetivo da voz passiva é eliminar o sujeito, quem que não podia estar ali? É isso, né? Mary has been married significa que a Mary foi casada 3 vezes, mas o sujeito está ali. Então, aqui, vamos ver. Olha o que ele diz. O telhado está sendo reparado. Não está dizendo quem que está consertando. Inclusive, ele usou a mesma estrutura que nós. Tá bom? Então é voz passiva, mas ele não quer uma que está na voz passiva. O escritório está sendo limpo. Meu Deus, olha isso aqui. A mesma frase praticamente. Então ela está na voz passiva. As camisas foram passadas. As camisas foram passadas não está dizendo quem passou. Está na voz passiva. Então realmente aquela que a gente está buscando aqui é essa letra C, porque está citando o sujeito. Nas outras frases eu não tenho sujeito. Legal?
Bom demais? Vamos para uma próxima questão. Verbos modais. Must ou need, certo? Must é o verbo dever, ter que. E need é o verbo precisar. Eles funcionam como verbos modais. E aqui eu tenho que entender do significado para saber o que a frase está querendo dizer. Verbos modais como can, could, vamos anotar eles aqui do ladinho, não me custa nada. Olha aqui, ó. Os verbos modais são esses caras aqui, ó. Modal verbs, ou simplesmente chamado de modals. É o verbo can, é o verbo could, é o may, é o might, tá? Ó, should, o shall também entra na dança. O would, que bacana, né? O must, que eu ainda não falei, e o próprio need funciona como verbo modal às vezes. Gente, até o will entra na dança, tá? Então o que acontece? Esses caras são verbos que acompanham outros verbos. Portanto, eles são verbos auxiliares. Só que eles são definitivamente o assunto mais subjetivo da língua inglesa. Um can pode significar várias coisas. Vai depender da frase na qual ele está sendo utilizado. Bom, aqui a gente vai ter o foco do exercício em dois dos verbos modais, né? Que é o must e o need. Então, tem que entender a frase para saber qual é a melhor sequência para a gente anotar. Ó, a Mary me deu uma carta para postar. Mary gave me a letter to post. Ou seja, a Mary me deu uma carta para eu postar. Eu lembrar de postá-la. Eu o quê? Eu vou ver aqui a opção. Eu não tenho que lembrar, ou eu tenho que lembrar, ou eu não preciso lembrar. Pô, se ela me deu uma carta para postar, eu tenho que lembrar de postar a carta. A melhor resposta aqui é must, sendo que daí eu já elimino as opções aqui que não fazem sentido. Tudo bem? Bom, das duas que eu escolhi aqui, ó, já o próximo item já vai definir. Então não vou precisar ler a questão inteira, porque a próxima que eu vou responder já vai definir, porque já a sequência de respostas ali são diferentes, tá? There's plenty of time for you to make up your mind. Olha, essa expressão make up your mind, ela significa a expressão idiomática tomar uma decisão. Tomar uma decisão, se decidir, tá? Então ele fala assim, ó, há tempo mais do que o suficiente. A tradução de plenty of time é mais do que o suficiente, mas muita gente traduz plenty of time como sendo muito tempo. Mas a tradução literal é mais do que o suficiente, tá? Daí ele diz assim, ó, há tempo mais do que o suficiente para você tomar uma decisão. Você decidir agora. Pô, se há tempo mais do que o suficiente, você está proibido de decidir agora? E o mustn't? Não. O mustn't vai dizer que você não deve. Ele dá uma ideia proibitiva. Não. Eu só estou querendo dizer que você não precisa. You needn't decide now. Pronto, já encontrei a melhor resposta. E aqui nós não podemos fazer qualquer barulho, a resposta vai ficar realmente we mustn't. Nós estamos proibidos, nós não devemos. Então aqui, mustn't. Resposta correta, a letra D. Tá certo? Dá tempo de fazer mais uma? Dá, né? Vamos embora. Olha isso aqui, phrasal verbs. Phrasal verbs é o que a gente viu aqui, ó. Por exemplo, a gente já falou disso em outros encontros. É quando um verbo é acompanhado de uma preposição e essa preposição muda o significado dele. Tá bom? Bom, aqui a resposta correta não fica nem tanto só por conta da tradução do verbo modal apresentado em cada item, mas também do contexto da frase. Eu não quero escutar nada mais sobre esse assunto, diz a frase. I don't want to hear any more about this matter. Eu não quero escutar nada mais sobre esse assunto. Por favor, não fale disso de novo. Ou seja, não traga esse assunto à tona. Não traga o tópico de novo. A melhor resposta, gente, é don't bring it up. Porque blow it up significa explodir. Cheer it up significa animar. E save it up significa salvar, guardar. Não, ou economizar, tá? Pode ser usado no sentido de economizar dinheiro. Save it up. Não, o contexto da frase pede para não trazer este assunto novamente. Então, realmente, a melhor resposta é bring it up. E aí, claro que é uma questão voltada mais para o léxico do que para a gramática, né? Essa é uma questão meramente léxica, que envolve expressões idiomáticas, no caso aqui, os chamados phrasal verbs, beleza? E por fim, mas não menos importante, olha essa questão aqui. Cara, essa aqui, a IESES pegou pesada. Porque é uma questão que envolve um conhecimento de singular e plural. Olha que loucura. Agora sim, a garganta pode continuar mais um pouquinho. Assinale a alternativa em que o uso do singular ou do plural está incorreto. Como isso pode pegar? Vocês não têm noção, parece um assunto tão bom, o plural. Você não tem noção de quantas palavras no inglês estão no plural e não tem cara de plural. E aí acabam comprometendo todo o entendimento do texto. É uma loucura isso daí. Então vem comigo aqui, olha só.
Ele diz, the police are investigating the murder. Peraí, quando eu falo a polícia are, pode parecer um pouco esquisito, mas veja, aqui a letra B está muito fácil, né? They are nice people, eles são pessoas legais, tá tudo certo, tá tudo no plural, essa frase tá linda. Ele quer errada. Na primeira, na verdade, se você pensar na polícia, é que a gente fala assim, ó, a gente fala assim no português, né? A polícia é uma instituição que precisa de investimento. A polícia a gente não fala polícia são, certo? Então, para nós, no português, polícia dá uma ideia de que a palavra polícia remete ao singular. Mas, na verdade, a polícia é uma corporação, né? Formada por pessoas. Portanto, a palavra polícia no inglês remete a um coletivo de pessoas que formam aquela corporação, aquela instituição, portanto, plural. Então, quando eu digo, the police are investigating the murder, há gramáticos que dizem assim, tá? Há gramáticos que dizem que pode ser singular e plural. A principal ideia é de que é uma instituição formada por pessoas, portanto é plural mesmo, essa frase está correta. The police are investigating the murder. A polícia está investigando o assassinato. Pois você disse está, você não disse estão, tio Rê, porque eu adaptei para uma tradução do português, tá bom? É isso. Lembra que eu sempre falo nos nossos encontros que tradução ao pé da letra pode te levar ao erro, tá? Agora olha a próxima. Bom, já vimos a letra B. O governo quer aumentar as taxas. De novo, a palavra o governo remete a um grupo de pessoas que formam o governo. Então eu posso tratar como eles, they. E quando eu digo they want, tá certinho. Tá certinho porque o verbo want não leva S. Se eu fosse conjugar o verbo want de acordo com aquilo que a gente aprendeu de simple present, né, que tem a regra do S, seria I want, you want, he, she, it wants. Mas como o verbo está sem S, ó, they want, essa frase está certinha. Então vamos ver se a última realmente está errada. Apesar de... Puxa, eu vou dar uma limpada no slide aqui, tá, gente? Apesar de, ó, certa. Apesar da gente já saber, eu quero grifar para você o seguinte aqui, que a palavra gymnastics, ela envolve... É que nem você falar mathematics. Ela envolve uma ciência ou uma atividade, que é um nome no singular terminado por S. A palavra matemática, por exemplo, é mathematics. Tem S no final, mas remete ao singular. A palavra physics é física. Tem S no final, mas remete ao singular. Então, se ela é uma palavra que, apesar do S no final, ela está no singular, aqui tinha que ser is. Ginástica é meu esporte favorito. A ginástica é e não a ginástica são. Ele está querendo a errada realmente é a letra B. Tá certo, gente? Então, veja. Aqui o bom foi que desses dois últimos encontros, eu tive a oportunidade de trabalhar alguns aspectos gramaticais de maneira mais aprofundada, que invariavelmente afetam o significado do texto, mesmo que em questões, em provas, né, em bancas mais interpretativas, tá bom? Fica antenado nisso, precisando, você sabe onde me achar, eu estou nas redes sociais, me acha lá, Renato Baggio, tá? No Facebook, eu tenho também página, perfil no Facebook, página no YouTube, e apesar do canal aqui do Aprova, né, tem uma página minha, e também... no Instagram, como Renato Baggio, também você me acha facinho e a gente começa a trocar uma ideia para eu te ajudar, ok? Obrigado mais uma vez, prazerzaço estar aqui ajudando você a conquistar o sonho e vai por mim. Vestibulares recentes aqui do Paraná, os caras estão pegando muito pesado na prova. O inglês veio para ficar, ninguém mais vai escapar do inglês. Só de você estar acompanhando esse trabalho aqui, você não tem noção do quanto você está saindo na frente, se envolvendo com o idioma semanalmente. Não desista, não pare por aqui. Se precisar de mim, você sabe onde me encontrar. Eu estou aqui para ajudar você a conquistar o sonho. É isso aí. Bye!